Senhor, nós consagramos este momento a Ti e pedimos que a Sua palavra, Senhor, encontre acolhida nos corações daqueles que estarão ouvindo agora, daqueles que ouvirão no futuro. Que a Tua palavra, que é viva e eficaz, que ela penetre nas almas, nos corações e que ela produza o resultado esperado, a conversão e a santificação das almas. Que estas pessoas sejam muito abençoadas pela exposição da Tua palavra. Nós fazemos isso mais uma vez, no nome precioso de Jesus. Amém. Pastor Ronald Viana, Assembleia de Deus em Nova Iguaçu, o homem de Deus que vai ministrar a santa palavra aos nossos corações nesse nosso culto. Fique à vontade, pastor. Obrigado, pastor Martinho. Eu quero mais uma vez cumprimentar a todos os ouvintes da palavra de Deus com a paz do Senhor. Eu gostaria que vocês que estão a nos ouvir acompanhassem a leitura da primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 1, no versículo 15, onde está escrito assim: Esta palavra é fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Nesta tarde muito abençoada, em que Deus nos proporciona, mais uma vez, louvar o seu nome, eu quero mostrar a todos os ouvintes da palavra de Deus a importância da salvação. E essa pregação, essa exposição tem como tema: Cristo veio salvar os pecadores. E o apóstolo Paulo, que é o emitente desta carta para seu filho na fé Timóteo, ele declara objetivamente de que a palavra de Deus, ela é fiel e digna de toda aceitação. E diante disso, nós poderíamos perguntar: por que a palavra de Deus, ela é fiel e digna de toda aceitação? Pois bem, a palavra de Deus é a mensagem divina, é a Bíblia, é a Escritura. E esta palavra, ela é confiável, ela é segura, ela é merecedora de cada uma de nossas aprovações. Ela é merecedora de pleno recebimento. E por quê? Primeiro, porque ela foi escrita por cerca de 40 homens cuja maior parte nunca se conheceu pessoalmente, e isso por um período de 1.600 anos. Esses homens viveram em países e regiões e continentes diferentes, mas nas mais diversas condições sociais, e ainda assim ela possui uma harmonia perfeita do início ao fim. Em segundo lugar, ela é digna de aceitação porque ela é inspirada pelo Espírito Santo. Sua inspiração é plena, verbal e absoluta. Na segunda epístola ou carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, no versículo 16, Paulo escreve as seguintes palavras: Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então a palavra, ela tem o seu valor eterno, o seu valor perene, o seu valor duradouro, porque ela é inspirada pelo Espírito Santo. E por inspirada, nós temos o entendimento, segundo a língua grega original, que os escritores que providenciaram a Bíblia para nós, eles foram movidos pelo Espírito Santo. É como fosse a nossa própria respiração. Naturalmente, eles foram guiados pelo Espírito Santo a registrarem as Sagradas Escrituras. E por ser inspirada por Deus, pelo Espírito Santo, ela é livre, ela é isenta de qualquer erro, de qualquer acréscimo ou decréscimo. Tudo que chegou até as nossas mãos é aquilo que Deus quis que chegasse e que foi preservado ao longo dos séculos. Ainda assim, em primeira epístola de Pedro, capítulo 1, na segunda epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 21, o apóstolo Pedro escreve: Porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Alguém pode dizer: mas a Bíblia foi escrita por homens. Obviamente. Este contra-argumento,
ele carece de fundamentação, pois toda a história da humanidade é registrada por homens. Caso assim fosse, nós colocaríamos em descrédito todas as histórias e nada nos seria suficientemente verdadeiro. A Bíblia, ela é fiel e digna de toda aceitação porque ela é inerrante no que trata e infalível em suas profecias. A Bíblia trata de assuntos previstos pelos profetas, assuntos futuros que foram cumpridos inequivocamente, foram cumpridos precisamente conforme aquilo que os profetas anunciaram anteriormente. A Bíblia é digna de aceitação, a Bíblia é fiel, porque ela é a razão da maior quantidade de achados arqueológicos, sejam cidades desaparecidas, objetos, artefatos, moedas, etc. É por causa da Bíblia que existem grandes descobertas, grandes acontecimentos, como tendo sido o maior deles a descoberta dos manuscritos nas cavernas de Qumran no século passado. A Bíblia é fiel e digna de toda aceitação por essas qualificações que ela traz em si mesma. Ela é a palavra de Deus. E como palavra de Deus, ela comunica vida a nós outros. Ela reabilita os pecadores que estão distantes, desconectados da presença de Deus. E por que isso? Porque nós somos pecadores. A Bíblia registra no livro do Gênesis que Deus fez o homem santo, justo e bom, mas o homem se perdeu e pecou contra o Senhor, lançando toda a sua descendência, toda a humanidade em uma desgraça sem tamanho. Na epístola de Paulo aos Romanos, no capítulo 3, no versículo 23, o apóstolo Paulo escreve as seguintes palavras dizendo: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. No Salmo capítulo 14, nos versículos 2 e 3, o salmista nos diz assim: do céu, o Senhor olha para os filhos dos homens, para ver se há quem tenha entendimento, se há quem busque a Deus. Todos se desviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Em Jó, capítulo 15, 16, o cronista de Jó, ele diz que o homem bebe iniquidade como alma. E ainda o profeta Isaías, no capítulo 59, nos versículos 2 e 3, diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus, e que levam a Deus a esconder o seu rosto de nós, para que nós não sejamos ouvidos. Em Romanos 6:23, o apóstolo Paulo registra que a sentença federal contra os nossos pecados é a morte. E lá está escrito: porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas talvez você, ouvinte, que ainda não conhece a Cristo, não serve ao Senhor, possa dizer: eu não acredito em pecado, eu não acredito em nada disso, eu não sou pecador, isso é uma invenção da religião. Veja o que a Bíblia diz na primeira carta de João, no capítulo 1, no versículo 8. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Então, eu quero dizer a você, meu amado ouvinte da Palavra de Deus, que existe uma tratativa de Deus para com a humanidade na qual Ele quer nos resgatar desse fosso, desse abismo no qual nós nos metemos, que é uma vida de pecado que nos leva para longe da presença de Deus. Talvez você que esteja me ouvindo hoje, ou você que me ouvirá futuramente através das redes sociais, talvez você esteja vivendo uma vida amarrada pelo pecado, aprisionado pelo pecado, sabe, acorrentado pelo pecado, e parece que não há mais esperança, não há mais meios de você encontrar-se com o caminho da vida, de encontrar a paz, de encontrar o alívio, de encontrar, sabe, a liberdade. E eu estou aqui nesta tarde para lhe dizer que há esperança para você. Embora
a nossa realidade seja uma realidade desesperadora, há uma esperança que foi providenciada por Deus em Cristo Jesus. E o maior convite já feito à humanidade fora feito pelos lábios do Senhor Jesus, quando ele mesmo disse: vinde a mim. Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados. Aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração, e assim vocês encontrarão descanso para as vossas almas. Tomai sobre vós o meu jugo, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus está nos convidando a que nós o reconheçamos como o Cristo, o Messias de Deus, o Salvador do mundo, a fim de que Ele remova de nossos ombros os nossos pesados fardos, a fim de que Ele remova de nossa alma a angústia, pois Ele promete aliviar a nossa alma. Ele promete trazer alívio, descanso. A semelhança do bom pastor do Salmo 23, onde a Escritura diz: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes e leva-me para junto das águas de descanso. Ele refrigera a minha alma, Ele guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. É isso que Jesus quer fazer com você neste dia, nesta manhã. Ele quer salvar você. Mas os meus pecadores são tremendos, os meus pecados são perversos, os meus pecados são tremendos, os meus pecados são grandes. Veja o que o Senhor disse através do profeta Isaías para a nação pecadora de Israel. Isaías capítulo 1, versículo 18. O Senhor diz: venham, pois, e vamos discutir a questão. Ainda que os pecados de vocês sejam como o escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. E ainda que sejam vermelhos como o carmesim, eles se tornarão como a lã, a limpa lã, a pura lã, brancos como a lã. Então não há pecados que Jesus não possa perdoar. Não há pecados que o seu sangue não possa cobrir. Não há vida que esteja tão, acometida, aprisionada, que Ele não possa resgatar. Não há poço, não há abismo tão profundo em que você esteja que Ele não possa tirá-lo. Tudo é possível a Deus. Foi isso que o anjo disse para Maria. Ele disse: porque para Deus tudo é possível. E é possível nesta tarde o Senhor operar um grande milagre em sua vida. Um grande milagre de salvação, um grande milagre de libertação, um grande milagre de salvação, um grande milagre de restauração. Em terceiro lugar, a Bíblia é fiel e digna de toda aceitação, de todo recebimento, de plena crença, porque Deus quis nos salvar. Talvez você pense assim: mas eu não sou digno. E isto é verdade. Nós não somos dignos e nem merecedores desta salvação. Nós não somos dignos e nem merecedores do amor de Deus. Mas Ele assim o fez para manifestar a sua graça. E a graça é o favor de Deus, feito àqueles que não merecem. A graça é o favor imerecido de Deus, dado àqueles que não merecem e que jamais conseguirão retribuir-lhe por esta dádiva. É isso que está escrito em Tito capítulo 2, versículo 11, porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. É a graça. Deus quis nos salvar. Ele não quis nos relegar a uma perdição eterna, mas Ele providenciou um meio pelo qual nós pudéssemos ser salvos, resgatados, redimidos, reatados, reconectados, realiançados com Ele. E isso está na primeira epístola de João, capítulo 4, versículo 10, onde diz: nisto consiste o amor de Deus. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o Seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Então o fato de eu estar aqui esta tarde pregando a palavra para você é simplesmente o fato de que Deus me amou primeiro. Antes mesmo que eu
o houvesse amado. Ele me amou primeiro. E ele me amou primeiro e deu prova disso, enviando o seu Filho como propiciação, como meio satisfatório, o meio pelo qual Deus pode agora perdoar os meus pecados. Pois Cristo, como propiciação, ele assume o meu lugar debaixo da ira de Deus. Ele se propõe como o pagador da minha dívida. E no alto do Monte Calvário, pendurado e cravado naquela dura cruz, pelas mãos e pelos pés, coroado com uma rude coroa de espinhos, zombado, achincalhado, humilhado, envergonhado, como diz a Escritura, vituperado. Dali, do alto daquela cruz, ele propiciou, ele fez com que Deus ficasse satisfeito com o seu sacrifício, e ele trocou de lugar conosco. Ele assumiu a nossa dívida, ele assumiu os nossos pecados, ele assumiu a nossa condenação, para que nós, pela fé nele, pela fé no seu sangue que foi derramado daquela cruz, nós pudéssemos ser justificados, perdoados, resgatados, e assim pudéssemos receber a adoção de filhos, pudéssemos receber a regeneração, a nova vida em Cristo, pudéssemos agora entrar em um processo de santificação, de aperfeiçoamento, pelo qual nós damos bom testemunho de que Cristo habita em nós e de que nós agora vivemos para Cristo. Como disse o apóstolo Paulo: já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que morreu e se entregou por mim. Deus quis nos salvar. É em João capítulo 3, versículo 16, o Evangelho de João, no capítulo 3 e versículo 16, que João escreve as palavras de Jesus dizendo: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Talvez nesta tarde você faça parte deste mundo caído, deste mundo perverso, mas eu tenho uma boa notícia para você: Deus enviou Jesus não para lhe condenar, Deus enviou Jesus para lhe salvar. Mas se você, ao ouvir a pregação do Evangelho, se você ouvir a pregação da palavra e manter-se endurecido, manter-se rígido ao convite de Deus, não restará outra coisa a você a não ser a punição eterna. Eu quero lhe dizer que há uma maneira como você pode receber esta salvação. E esta maneira é arrependendo-se. Em Atos capítulo 2, versículo 38, aqueles homens que ouviram a pregação de Pedro perguntaram-lhe dizendo: o que faremos? E Pedro respondeu: arrependam-se cada um de vocês e sejam batizados em nome de Jesus Cristo para o perdão dos seus pecados, e vocês receberão o dom do Espírito Santo. Em Marcos 1,15, Jesus inicia o seu ministério pregando o arrependimento e o Evangelho, dizendo: arrependei-vos e crede no Evangelho. Em Atos 3,19, Pedro repercute mais uma vez a mensagem dizendo: portanto, arrependam-se e convertam, para que sejam cancelados os seus pecados e venham os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Então, você pode receber a salvação em Cristo arrependendo-se da sua vida pecaminosa. Você pode receber a sua nova vida em Cristo, a sua salvação, confessando os seus pecados. Não a um pastor, a um padre, a quem quer que seja, mas confessando diretamente a Deus em uma oração simples e sincera, como está registrado em 1ª Epístola de João, capítulo 1, versículo 9. Se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Ainda em Romanos 10, versos 9 e 10, está escrito: a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor e com seu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. E por fim, eu quero lhe dar a garantia de que tudo isso que eu estou lhe falando nesta tarde é a mais pura e plena verdade, irrefutável e irrefragável, que jamais será vencida ou apagada na história. E esta garantia de que tudo isso é a verdade é a ressurreição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O apóstolo Paulo escreveu na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, nos versículos 3 a 8, as seguintes palavras:
Antes de tudo, entreguei a vocês o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Cefas, e depois aos 12, depois foi visto por mais de 500 irmãos, de uma só vez, dos quais a maioria ainda vive, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, e mais tarde por todos os apóstolos. Por último, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora do tempo. Isto aqui são provas cabais e irrefutáveis de que Jesus ressuscitou dentre os mortos e deu provas infalíveis da sua ressurreição, aparecendo a todas essas pessoas que Paulo lista. Ainda no versículo 13 e 14, Paulo diz: e se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e é vã a fé que vocês têm. Então a ressurreição é a base, é o fundamento de que tudo que nós pregamos pela fé é a verdade. E recentemente, no século passado, foi descoberto um túmulo nos arredores de Jerusalém, fora das muralhas de Jerusalém. E este túmulo é visitado hoje por milhares de pessoas. É conhecido como o Sepulcro do Jardim, ou Jardim do Sepulcro, aonde lá há uma grande possibilidade de que fora ali que o Senhor Jesus fora sepultado. Nunca se achou, durante toda a história, os restos mortais de Cristo. Mas, ao longo da história, milhões e milhões de vidas têm sido transformados pela sua voz e pelo seu toque. E você pode ser transformado nessa tarde. Eu encerro com as palavras, novamente, do apóstolo Paulo, em Atos capítulo 17, versículo 30. Quando Paulo, diante dos atenienses, querendo os levar ao arrependimento, lhes disse: Deus não levou em conta os tempos da ignorância, mas agora Ele ordena a todas as pessoas, em todos os lugares, que se arrependam, porque Deus estabeleceu um dia em que julgará o mundo com justiça, por meio de um homem que escolheu, e deu certeza disso a todos, ressuscitando dentre os mortos. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Você que, através do nosso Zap, mandou seu pedido de oração, nós vamos nesse instante, todos juntos, numa só fé, apresentar você e a sua necessidade ao Senhor. Pastor Ronald, pode orar. Senhor, nessa tarde eu quero apresentar ao Senhor as suas ovelhas, os seus filhos, os ouvintes da Rádio Maravilha. São muitas necessidades, Senhor. São muitas calamidades que nos assolam, e a nossa fragilidade diante dessas circunstâncias é grande demais. Contudo, nós temos um Deus nos céus que se importa com cada uma de nossas necessidades. E nessa tarde, Senhor, eu quero interceder pela vida dos ouvintes da Rádio Maravilha, aqueles que estão passando por crises emocionais, financeiras, crises na saúde, Senhor, que estão enfermos, que o Senhor possa entrar com a sua providência, a sua boa e poderosa mão, e que o Senhor possa intervir agora na causa, na necessidade de cada um dos seus filhos, lhes trazendo alívio, consolo e paz, respondendo a cada um segundo a multidão das tuas misericórdias. Nós pedimos que o Senhor haja em favor do seu povo e fazemos isso em nome de Jesus. Amém. Ponto final no nosso culto. Pastor Ronald, muito obrigado mais uma vez por disponibilizar esse tempo para estar conosco. Suas redes sociais, seu contato para que os amados que estão nos ouvindo possam fazer esse contato e te levar também, né? Você tem um ministério itinerante de pregação da palavra, levar para ministrar estudo, pregar a palavra. Tem tamanho de igreja, essa coisa toda, exigência, tem alguma exigência para te levar na igreja ou não? Nenhuma exigência não. Nenhuma exigência não. Você quer pregar? Vamos pregar a palavra de Deus. Amém, amém. Então, meus irmãos, eu agradeço o privilégio de estar aqui mais uma vez participando da programação da rádio e dizer a vocês que vocês podem me encontrar através das minhas redes sociais, né? O YouTube é Pastor Ronald Viana Oficial, né? No Instagram Pastor Ronald Viana, no Facebook também e no TikTok também. Então YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, Pastor Ronald Viana, o Viana sempre com 2 N's, tá bom? E ali você vai poder, né, ver outras mensagens, outras participações e seguir conosco, né, nessa caminhada, nessa trajetória de vitória. Se alguém quiser me convidar, lá também tem os meus contatos disponíveis. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.